Muito bem, queridos irmãos, para aqueles que nos visitam, estão vindo aqui, quem sabe, pela primeira vez, nós estamos numa jornada no que diz respeito à exposição do livro desta carta de 1 João, primeira carta do apóstolo João. Nós estamos fazendo uma exposição sequenciada desta epístola. Estamos desde o primeiro capítulo, na primeira sessão, estamos caminhando de perícope em perícope, de sessão em sessão, parte por parte. Por quê? Porque o nosso objetivo é, na verdade, não somente compreender, ter um entendimento acerca do que nós temos aqui nas nossas mãos, mas também que Deus nos dê a graça de guardar estas palavras nos nossos corações. Que através da palavra o Senhor esteja, pela ação do seu Espírito Santo, moldando o nosso caráter, trazendo um novo ânimo a cada um de nós, nos fortalecendo de tal maneira que possamos ter êxito na nossa jornada cristã. Quero lembrar aos meus irmãos o que está lá no primeiro capítulo, no verso de número 4, com os irmãos, acerca do objetivo do apóstolo João ao escrever esta carta. Ele diz, portanto, assim, no verso 4 do primeiro capítulo, apenas para que possamos lembrar. Ele diz: estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Bem, com esta expressão, nós podemos compreender facilmente que um dos objetivos do apóstolo João, que à época já era um homem bem idoso, já era um homem bem idoso, que o desejo do seu coração é que os seus irmãos na fé pudessem ser alcançados verdadeiramente pela palavra de Deus, que eles guardassem nos seus corações esta palavra e que, portanto, pudessem desfrutar de uma vida cristã feliz e abençoada. Isso é importante que se diga? É importante. Por que que isso é importante que nós venhamos a saber? Por que que é importante que nós venhamos a saber de que nós precisamos viver uma vida cristã com muita alegria? Porque há quem pense, e eu não acredito que tenha alguém aqui que pense dessa forma, mas você conhece talvez alguém que pense que a vida cristã, ela é muito triste, de que existem umas outras formas de você viver a sua vida de forma mais interessante. Por quê? Porque para muita gente é como se Deus fosse um desmancha-prazeres. Deus como se fosse um desmancha-prazeres, aquele que reprova tudo aquilo que nós gostamos de fazer. Então se cria uma ojeriza com relação à igreja, com relação à palavra de Deus, com relação à própria vida cristã. E o raciocínio é esse, é muito simples. Não, eu até acho bonito a igreja, eu acho muito bonito os irmãos reunidos, eles são muito fraternos, eles são muito companheiros, é tudo muito bom, é só gente boa. Mas sabe de uma coisa? Eu acho que a vida cristã, ela cerceia a nossa liberdade, ela nos impede de sermos verdadeiramente felizes. Sabe onde é que está o problema nisso? Sabe onde está o problema? É no conceito, aí é tanto uma questão de natureza teológica quanto filosófica também. Isto é o conceito que você tem de felicidade. O que é ser feliz? Como é que vive uma pessoa verdadeiramente feliz? Felicidade é algo que todos querem, que todos buscam,
mas que poucos verdadeiramente encontram, porque se sentem muitas vezes envolvidos com algo que dá uma sensação de felicidade, mas uma felicidade verdadeira não desemboca em arrependimento, em tristeza, em outros prejuízos. João escreve, porque o desejo dele é que os seus irmãos na fé entendessem o valor, a preciosidade de uma vida cristã, que as verdades cristãs que foram ensinadas não somente por ele, mas também pelos outros apóstolos, pudessem ser recebidas com alegria e que eles vivessem esta realidade, a fim de que fossem verdadeiramente felizes. Por isso então ele diz: estas coisas vos escrevemos, para que a nossa alegria seja uma alegria completa. Viver a vida cristã é um grande desafio, e a gente sabe como é difícil. A coisa não é tão fácil como a gente pensa. Começar na fé é uma coisa, continuar na fé é outra coisa completamente diferente. Há pessoas que começam bem, muito bem até, com uma vida vibrante, empolgante, satisfeitas, felizes da vida. Com o passar do tempo, essa felicidade vai se perdendo, já não encontram mais prazer nos exercícios do discipulado cristão, na leitura da palavra, na oração, no fato de se congregar, de estar assentado ao lado de pessoas que também louvam e bendizem o nome do Senhor. João escreve para os seus irmãos na fé, e ele começa mais uma sessão da mesma forma que ele começou as anteriores, deixando de forma muito clara e muito patente o seu afeto e o seu carinho para com seus irmãos. E eu confesso aos irmãos, que já disse aqui em outras oportunidades, que isso mexe muito comigo, porque isso traz sobre mim, particularmente como pastor, uma responsabilidade muito grande no ensino, numa lição de como um líder deve tratar os seus liderados, de como um pastor deve tratar os seus irmãos, deve tratá-los com amor, com respeito, com carinho, com ternura, como João trata os seus irmãos. Por isso ele começa a sessão com a palavra filhinhos, uma expressão que demonstra todo o carinho deste homem, todo o afeto deste grande líder para com seus irmãos na fé, para com aqueles que estavam começando a sua caminhada cristã. Ele os chama de filhinhos. Quando ele os chama de filhinhos, é porque ele se vê como um verdadeiro pai, um pai que, se de fato sabe o que significa ser pai, e ele sabia, é aquele que zela pelos seus filhos, muitas vezes mal compreendido, mas zela porque deseja de fato que eles sejam prósperos, que eles sejam exitosos, que eles sejam felizes. Se eu perguntasse aqui para você, meu querido, você que é pai, para você, minha querida, que é mãe, o que é que você mais deseja na vida dos seus filhos, senão que eles sejam verdadeiramente felizes, que eles sejam prósperos, que eles possam caminhar nesta vida de forma exitosa? Porque quando um filho sofre, os pais são os primeiros a sofrer. Quando o filho cai, são os pais que se sentem feridos. Por isso João demonstra aqui um carinho muito grande. Nós somos tratados pelo Senhor exatamente desta forma.
O que João está fazendo aqui é tão somente reproduzindo o caráter do seu pastor, o Senhor Jesus. Ele está reproduzindo o caráter de Jesus ao chamar os seus irmãos de filhinhos, de queridos, de amados. Que forma maravilhosa saber que Deus nos vê assim. Nós somos amados do Senhor, nós somos queridos. Muitas vezes o Senhor precisa puxar a nossa orelha, às vezes Ele precisa dar umas palmadinhas, muitas vezes o Senhor nos coloca de castigo. Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe por que está fazendo, Ele sabe aonde Ele quer nos levar. Portanto, João começa assim, e ele diz: portanto, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Aí vejam que ele chama filhinhos, depois ele escreve aos pais, ele diz: pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Depois ele se dirige aos jovens: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Mais uma vez ele vai chamá-los de filhinhos, depois ele se dirige aos pais e mais uma vez aos jovens. Há uma grande discussão com os comentaristas, com os estudiosos, com aqueles que interpretam essa epístola, acerca do que vem a ser estes filhinhos, estes pais e estes jovens. Há duas formas de entender isso aqui. De um lado, tem aqueles que acham que ele está falando de fato para pais, dirigindo uma palavra àqueles homens que têm filhos, está falando aos pais e às mamães, e depois ele se reporta aos jovens, aqueles que estão sob a guarda ou sob a responsabilidade dos seus pais. Então o entendimento que alguns estudiosos têm é que quando João ele utiliza estas palavras aqui, ele está fazendo uso delas para qualificar grupo de pessoas, aos pais, aos jovens, e por fim ele chama todos de filhos. Estão todos debaixo do mesmo guarda-chuva, do guarda-chuva da proteção de um pai. Essa é uma compreensão. Mas outros estudiosos, eles têm um entendimento distinto desse. Eles acham que João está se referindo a níveis de maturidade dos membros da igreja. Então ele está se dirigindo aos crentes mais maduros na fé, aqueles que já estão há muito tempo na caminhada cristã, aos quais ele chama de pais. Aos jovens são aqueles intermediários que estão numa fase não tão emancipada quanto aos pais. E também aos filhinhos, que são aqueles mais jovens ainda, que estão dando início à sua caminhada na fé. Essas duas interpretações. Na verdade, nós não temos nenhuma obrigação de fazer uma escolha, por qualquer que seja das duas. E eu estava pensativo acerca desse texto, acerca de qual seria a minha opção, porque de um lado eu encontro grandes exegetas defendendo uma posição. Eu disse: eles estão certos. Aí você vai folhear outros livros e encontra outros grandes estudiosos da palavra defendendo uma outra posição. Então eu tenho uma compreensão humilde e simples de que para nós o mais importante não é entender por que ele está utilizando esses termos, porque me parece que todas as duas compreensões são possíveis, se levarmos em consideração o objetivo do apóstolo, que era despertar no coração daqueles irmãos na fé um senso de profunda alegria e gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus já fizera nas suas vidas. Aí, olhando detidamente para esta passagem, deu uma outra estrutura a ela, falando, mostrando que o êxito da nossa jornada cristã está na razão direta das verdades que precisamos ter em mente. Eu vou repetir isso,
para que você guarde. Se você quiser anotar, anote. O êxito da nossa jornada cristã está na razão direta das verdades que precisamos ter em mente. Aí cabe uma pergunta agora: que verdades são essas, né? Quais são estas verdades que eu e você precisamos ter na nossa mente para que alcancemos este objetivo colocado aqui pelo apóstolo? Que tenhamos êxito na nossa caminhada cristã, que não sejamos ludibriados, enganados por qualquer sorte de ensinamento, de doutrina que fere as escrituras sagradas ou que não estão em perfeita harmonia com a palavra de Deus. Que não nos deixemos iludir por aquilo que o mundo tem oferecido, e nem tampouco venhamos dar espaço para que o nosso coração, que nos engana muitas vezes, nos leve por caminhos que são reprovados pelo Senhor. Que verdades são essas, irmãos? Que verdades são essas que eu e você precisamos ter na nossa mente? A primeira delas, nós precisamos ter nossa mente de forma muito clara quem é o Senhor diante do qual nós nos prostramos. A primeira verdade que você precisa ter é exatamente essa: você precisa saber quem é esse Senhor que você cultua. Quem é esse Senhor diante do qual você se prostra? Que Senhor é esse que você já serve há tanto tempo? Talvez você esteja na igreja desde a mais tenra idade, desde pequenininho, desde bebezinho, mas talvez você não compreendeu exatamente que Senhor é esse. Quem sabe você está no meio do povo de Deus tão somente porque você foi trazido pelos seus pais e você acha que tá bom, tá tudo tranquilo, eu gosto de estar lá, mas você não sabe falar, você não sabe quem é na verdade esse Deus diante do qual você se prostra. Vejam, volte seus olhos para o texto. Nosso objetivo aqui é dissecar o texto, é compreender a palavra, irmãos. Esse é meu trabalho aqui agora, é fazer com que os irmãos mergulhem na palavra, que compreendam a palavra. Olha o que ele diz. Vamos ler comigo o verso 12. Filhinhos, eu vos... Leiam comigo. Filhinhos, eu vos escrevo... Muito bem. O verso 13, o que ele diz? Muito bem. Até aí, olha só. Pais, eu vos escrevo, porque o quê? Conheceis aquele, quem é esse? Que existe desde o princípio. Uma pergunta agora, meus irmãos. Essa pergunta vale para nota da prova. Quem é este a quem ele se refere aqui? Jesus Cristo. Nota 10, com louvor. Nota 10 com louvor. Exatamente, está se referindo ao Redentor, a Jesus. O trabalho de João nesta epístola, para contrariar, para rebater os ensinos dos gnósticos, ele está mostrando quem é esse Senhor, quem é Jesus. Para muitos, apenas alguém que curou muitas pessoas. Para outros, um grande mestre. Para outros, um grande filantropo, alguém que trabalhava pelo bem das pessoas, um grande pensador, nada além disso. E há quem pense que ele não passou de um mero profeta, o mais importante dos profetas. É preciso saber quem é este. E João deixa muito claro, tanto no Evangelho, como também nesta carta, que esse Jesus, ele está desde o princípio. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então João está dizendo para os seus irmãos que esse Senhor,
a quem ele seguia, a quem ele servia, a quem ele obedecia, ele estava desde o princípio, ele sabia quem era Jesus Cristo. E o nosso trabalho, exatamente ao ler as Escrituras, é descobrir quem é Jesus. Quem é esse diante do qual nós nos prostramos? Vejam que nós, no verso 14, ele vai repetir a mesma coisa quando diz: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Então vejam bem, quando nós levamos em consideração essa verdade aqui, o fato de saber se ele está escrevendo literalmente para jovens em idade ou jovens em maturidade cristã, porque o importante é o conteúdo que está por trás. Vocês precisam, de fato, saber quem é este que está desde o princípio, esse que sempre existiu. Isso faz toda a diferença. E eu já compartilhei com os irmãos aqui, não vou repetir a história, mas da visita que eu recebi na porta de casa dos Testemunhas de Jeová. E eles apresentam um texto, trazem a Bíblia, mostram para você na Bíblia. E aí no meio daquela conversa eu fiz 3 perguntas. Uma delas foi: vocês creem em Jesus? Vocês creem em Jesus? A resposta deles para mim qual foi? Creio. Nós cremos em Jesus. Eu disse: pronto, então estamos juntos. Agora me diga uma coisa: Jesus para você, ele é pré-existente ou ele é criado? Ele disse: não, claro, ele foi criado pelo Pai. Eu disse: não, ele não foi criado, ele é pré-existente, ele é Deus, ele é Deus. Aí a conversa não pôde mais prosseguir, não dava mais para continuar conversando com alguém que não tem a Jesus como sendo o próprio Deus. E nós precisamos então compreender que Senhor é esse diante do qual nós nos prostramos. Quem é Jesus? Jesus é o nosso Redentor, é aquele que deu a sua vida para que nós tivéssemos vida. Jesus é aquele que encarnou perfeitamente essa verdade eterna de salvação. Deus nos ama com amor eterno, irmãos. Tudo na nossa vida passa a ser diferente quando você compreende quem é Deus. Quando você entende que esse Deus te ama com amor eterno. Quando você compreende que esse Deus tem uma vontade determinada, expressa em sua palavra, e de que Ele vai punir a todos aqueles que violam os seus mandamentos. Então nós precisamos saber quem é esse Deus. Para muita gente Deus é tão bonzinho, tão generoso, que não importa o que nós façamos da nossa vida, eu posso fazer o que eu quiser, o que der na cabeça, seguir o meu coração, porque afinal de contas Deus, Ele é amor. Deus ama todas as pessoas. Nós nos esquecemos que Deus é justiça, e que Deus tem uma vontade soberana exposta em sua palavra, e que o Senhor deseja que sejamos santos, que vivamos de forma piedosa. Precisamos conhecer esse Deus. É um grande desafio nosso. Para que tenhamos uma vida cristã exitosa, nós precisamos conhecer esse Deus, saber quem Ele é, saber do seu grande amor para conosco. Em segundo lugar, para que possamos ter uma jornada cristã exitosa, precisamos não somente saber quem é esse Deus, precisamos entender que em Cristo os nossos pecados foram perdoados. Saber que em Cristo os nossos pecados foram perdoados. Isso vale para todo mundo, para jovens, para adultos,
adolescentes, crianças, todos nós precisamos ter esse entendimento, que Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. E ali na cruz do Calvário, Ele quitou de forma definitiva a nossa dívida. Está pago. Não tem mais o que fazer. Não há nada que eu e você possa fazer para que sejamos mais salvos do que nós somos. O Senhor já fez tudo o que era para fazer. Ele pagou a nossa conta. Havia um escrito de dívida. E o Senhor Jesus, com a sua morte, Ele pagou. Disse: olha, Ele não deve nada, a conta dele está paga. E o inimigo vai dizer: ah, mas ele errou, mas ele pecou. Mas a dívida dele foi coberta no sangue do Cordeiro. É isso que ele está dizendo: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Os nossos pecados não são perdoados porque nós temos uma boa conduta moral. Os nossos pecados são perdoados não porque nós nos esforçamos para cumprir regras e leis. Os nossos pecados são perdoados não só porque nós somos generosos, distribuímos muitas cestas básicas. No Natal, agora, a quantidade de gente que faz doações é uma coisa extraordinária. Isso é muito bom. Só não podemos vincular isso com mérito diante de Deus. Você não vai, nem que você entregue toda a sua vida, ainda não será necessário para contribuir para aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós. O que João está dizendo aos seus irmãos: meus filhinhos, entendam uma coisa, vivam com a consciência, saibam quem é esse Deus, depois conheçam a si mesmos, saibam que vocês são pecadores, mas pecadores remidos e lavados no sangue do Cordeiro. Vocês foram lavados no sangue do Cordeiro. Não há peso de acusação contra vocês. O apóstolo Paulo, certa feita, disse: mas eu sei em quem tenho crido. Ele sabia que os seus pecados foram perdoados. E olha que Paulo abusou do direito de pecar. Ele chegou a declarar-se como o maior dos pecadores, mas a sua dívida toda, o Senhor Jesus pagou a sua dívida. Aqueles que estão em Cristo já têm os seus pecados cancelados, já têm a sua dívida paga, já têm o seu coração lavado no sangue do Cordeiro. Esse é o motivo para nós darmos graças a Deus. E eu orava exatamente assim: Senhor, muito obrigado pelos meus 67 anos. Muito obrigado, Senhor, porque eu tenho consciência que não mereço estar na condição de que estou, como filho do Deus eterno. O Senhor me alcançou com a sua graça. O Senhor transformou a minha vida, fez eu querer o que eu não queria, fez eu me voltar para o Senhor e perceber que tem um lado da vida que é incomparavelmente melhor do que um lado sombrio que muitos se deixam levar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso viver esta vida com uma perspectiva do futuro, sabendo que o amanhã, no amanhã, todos aqueles que estão em Cristo estarão na eternidade com o Senhor. Os meus pecados foram perdoados no sangue do Cordeiro, foram lavados. João está dizendo aos seus irmãos: olha, tudo que eu desejo é que vocês vivam felizes. Eu desejo que vocês tenham uma caminhada cristã próspera. E para isso, vocês precisam ter em mente que os seus pecados foram perdoados, foram lavados no sangue do Cordeiro. Essa foi a grande crise de Lutero, que era um monge agostiniano, professor de teologia, antes de afixar, em outubro de 1517, na porta do castelo em Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses. Lutero vivia numa grande inquietação, porque embora fosse um sacerdote, embora fosse um homem religioso, ele buscava de todas as formas ter uma vida que agradasse a Deus.
mas ele vivia impactado com a sua natureza, e ele se esforçava de todas as formas para merecer a salvação, para merecer a graça divina. Ele fazia tudo o que ele podia, mas ele sempre caía em si, lembrando que por mais que ele fizesse, ele ainda assim não conseguiria. Até o dia que ele leu lá em Romanos, que o justo viverá pela fé, não pelos seus esforços, mas por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Irmãos, agora compreenda o que eu estou dizendo. Isso não é nenhum estímulo para que você viva mergulhado no pecado, de forma nenhuma, mas que você tenha um coração muito grato a Deus, e que você possa nas suas orações dizer: Senhor, apesar de mim, apesar dos meus pecados, Senhor, o Senhor operou graciosamente na minha vida, Senhor. Logo eu, Senhor, logo eu, tão fraco, tão pecador, logo eu, um transgressor, fui alcançado pela Tua graça. Senhor, eu estou consciente de que não quer nada que eu possa fazer para merecer isso. Ajuda-me, Senhor, a dedicar a minha vida para o Teu louvor, Senhor, como gratidão por aquilo que o Senhor fez por mim. Isso nos ajuda a viver melhor. Quantas pessoas não estão insatisfeitas consigo mesmos, pela consciência que têm, que não estão alcançando esse grau de santidade que Deus deseja. Mas saiba de uma coisa, continue lutando para que a tua vida seja cada vez melhor. Mas lembra de uma coisa, mesmo que você tropece, que você se machuque, você jamais perderá a tua paternidade. Aquele que morreu na cruz por você, aquele que te separou antes da fundação do mundo, é esse que vai te preservar até o dia que você vai estar eternamente com o Senhor na eternidade. Esse entendimento nos ajuda a caminhar com êxito na jornada cristã. O que é que nós precisamos ter em mente? Em primeiro lugar, que o Senhor, diante do qual, é saber quem é esse Senhor diante do qual nós nos prostramos. Em segundo lugar, é saber que em Cristo os nossos pecados já foram perdoados. Você já foi perdoado. Você é amado do Senhor. E em terceiro e último lugar, a terceira verdade que nós precisamos guardar na nossa mente é que a luta é uma realidade em nossas vidas. A luta é uma realidade em nossas vidas. A vida cristã exige renúncia. A vida cristã exige disciplina. A vida cristã exige dedicação. Exige fidelidade ao Senhor. É bem aí onde nós muitas vezes tropeçamos, mesmo sabendo de todas estas verdades, mesmo sabendo diante de tudo isso, porque nós vivemos em uma luta constante. Como diz John Stott, nós temos 3 inimigos, né? O diabo, o mundo e a nossa carne. São os 3 inimigos que militam contra nós para nos fazer cair. De um lado é o diabo, que cria situações para que nós venhamos a tropeçar. De outro lado, o mundo, que nos fascina com aquilo que ele oferece. Assim como os shopping centers fascinam aqueles que são inclinados ao consumismo. As prateleiras, elas são organizadas de tal maneira que desperte em você um desejo de ter aquilo que está lá. Você passa a ter um manequim lindo, você olha para aquela roupa, você se vê dentro dela. Diz: não, eu não posso sair daqui sem essa roupa. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ele disse: não tem problema, você pode comprar no cartão, pode pagar até de 10 vezes. Opa, se é de 10 vezes, então, o que é isso? Dá para mim. Aí ele compra aquilo numa loja, vai na outra, compra outra, na frente compra mais alguma coisa, e no final do mês ele só falta infartar quando chega o cartão, a fatura lá. Meu Deus, o que é isso? Alguém, o que está acontecendo? Aí ele vai examinar e vai ver que tudo aquilo ali
É porque ele se deixou fascinar por propagandas. Então, você é fascinado, é muito bonito, tudo é muito atraente. A vida é assim. O mundo é um verdadeiro shopping que está oferecendo para nós muitas oportunidades para que a gente prospere, para que a gente possa curtir a vida. E tem pessoas do nosso lado que dizem: é isso mesmo, menina, é isso mesmo, menino, vive assim, deixa de ser bobo, deixa de ser boba. E nós facilmente, como patinhos, nós caímos naquilo que o mundo está nos sugestionando. O diabo de um lado, o mundo do outro. E por fim nós temos dentro de nós um grande inimigo, que é o nosso coração, que nos engana, nosso coração que nos inclina para a prática daquilo que desagrada a Deus. Por isso mesmo, a vida cristã, ela é uma grande luta. Verso 13, ele diz: Pai, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Olha, tendes vencido, isso implica luta, choque, não é? Verso 14, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E ele diz mais: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Por 2 vezes ele fala de vencer o maligno. Como é que se vence o maligno? É nos alimentando da palavra. Como foi que Jesus fez para vencer Satanás quando ele foi tentado? Ele usou o quê? A palavra. Ele poderia simplesmente dizer: afasta, arreda de mim, Satanás. Mas ele usou a palavra. Está escrito 3 vezes. Ele recorreu às Escrituras. Nós estamos em plena luta, irmãos. E deixa eu dizer para vocês exatamente isso. Meu irmão, minha irmã, a vontade de Deus é que você tenha uma vida cristã exitosa, que você viva aquele projeto de Deus para a sua vida. A vontade de Deus é que você tenha uma família abençoada, que você tenha a alegria de ver os seus filhos servindo ao Senhor. A vontade de Deus é que as tuas necessidades todas sejam supridas. A vontade de Deus é que você possa verdadeiramente estar satisfeito com o Senhor, que você ultrapasse pela vida, mesmo diante das lutas que você trava, mas que você possa ir dia após dia vencendo as tuas batalhas. Mas nós precisamos entender isso, que é natural que o crente esbarre em dificuldades e obstáculos. Davi, lá no Antigo Testamento, no Salmo 23, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Você vai enfrentar muitos vales, você vai enfrentar muitos obstáculos, você vai passar por muitas provações, mas você pode vencer. Você pode se tornar um grande campeão da fé, se, somente se, a palavra de Deus estiver gravada no teu coração. Você vai ter os teus olhos abertos para as armadilhas que estão sendo colocadas diante de você. Você vai olhar e dizer: não, isso aqui não está me cheirando bem, isso aqui não vai terminar legal, isso aqui não é de Deus, eu renuncio, eu não aceito, eu não quero. Todo mundo pode querer, mas eu não quero, porque eu creio que Deus tem algo melhor para a minha vida, porque eu creio no projeto de Deus para mim. Eu sei que eu sou uma obra inacabada, que Deus está trabalhando na minha vida, Deus está me dando graça para superar as minhas dificuldades. Os meus pecados são colocados diante dele e ele os tem perdoado a cada um deles.
Eu fiquei muito feliz alguns anos atrás, pelo menos mais 2 décadas e meia, 3 décadas, quando um jovem lá na igreja que eu era pastor, recém-ingresso na universidade, ele estava aguardando a chegada de um professor na Universidade Federal, e o professor não tinha chegado. Eles estavam sentados, vários colegas, e já tinha se passado mais de 30 minutos, e um deles disse: rapaz, vamos embora, o professor não vem, bora embora. E ele ficou sentado onde ele estava. Aí a turma olhou e disse assim: Mica, tu vai ficar aí, é? Aí ele disse: eu vou. Tá bom, então fica aí pagando os teus pecados. Ele disse: ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não, eu não estou pagando meus pecados, porque os meus pecados já foram pagos por Jesus na cruz do Calvário. Aí eu disse: glória a Deus, né? Fiquei muito orgulhoso daquele jovem ter dado uma resposta assim: os meus pecados estão perdoados. Eu não estou aqui para que meus pecados sejam pagos, eles já foram pagos. A vontade de Deus, meu irmão, é que você e eu tenhamos uma vida cristã abençoada e exitosa. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter em nossa mente, em primeiro lugar, saiba quem é esse Deus diante do qual você se prostra. Leve Deus a sério, meu irmão. Não brinque com as coisas de Deus, não. Leve Deus a sério. Leve a palavra de Deus a sério. Se curve diante da beleza do Senhor. Saiba quem Ele é. Em segundo lugar, entenda de uma vez por todas que os seus pecados já foram perdoados. Não há nada que você possa fazer para que você conquiste a graça de Deus. Tudo que você pode fazer é em gratidão a tudo aquilo que Deus te fez. Portanto, que você louve sempre ao Senhor, que você se alegre diante do seu Senhor, porque Ele em Cristo Jesus já cancelou todos os teus pecados. E em terceiro lugar, saiba que a luta faz parte da vida cristã. Você está em campo de batalha. Nós estamos andando em campo minado. Portanto, tenhamos muito cuidado com o lugar que nós colocamos os nossos pés. Porque o lugar, meus irmãos, que nós frequentamos pode chancelar o destino da nossa vida. O lugar que você frequenta pode determinar o teu destino, a tua própria vida. Então nós temos que ter cuidado. Estamos em luta, estamos em guerra, mas é o Senhor que faz de nós mais do que vencedores. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe. Amém?